Ora, cá estamos nós. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Hoje vamos continuar aqui a nossa preque, louvor dos anjos, testemunho dos pastores. Mas vamos fazer antes uma prece de abertura. Quem é que quer evocar aqui os anjinhos para eles nos virem visitar? Quem será? Quem será? Posso fazer, Felipe. Ah, obrigado, Fernanda. Podes fazer então, se faz favor. Vamos elevar o nosso pensamento no Pai, Deus Pai Criador. Vamos louvá-lo pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua luz por todos nós. E hoje, mais uma vez, aqui todos juntos, vamos pedir também a proteção de Jesus, nosso querido Mestre, da espiritualidade amiga de Mãe Maria, para iniciarmos mais um estudo do NEP com muita alegria, para aprendermos cada dia mais um pouco, para nos instruirmos e, sobretudo, esforçarmos para pôr em prática no nosso dia a dia tudo o que aprendemos. E assim, com muita alegria e com muita gratidão, vamos dar início ao nosso estudo do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fernanda. Pronto, hoje o objeto de estudo vai ser o versículo 9, capítulo 2. Boa noite, Anabela e Ana Paula, bem-vindas. Vamos primeiro fazer a leitura, como é habitual. Quem é que quer fazer a leitura Eu da posso fazer, ó Filipe. passagem? Sim, senhora, pode fazer então, Odete, se faz favor. Louvor dos anjos e o testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de David. Este é um sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado na manjedoura. E de repente juntou-se um anjo uma multidão de exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas as coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito, que assim seja. Obrigada. Obrigado, Odete. Então, temos aqui a nossa passagem, que é realmente lindíssima. Este encontro dos pastores, não é? Com o anjo, que vieram anunciar que Jesus havia nascido, e eles apressadamente foram até Belém, não é? Lá ter com os pais, com a Sagrada Família, não é? Como são conhecidos,
E realmente os anjos trazem aqui boas novas de grande alegria, não é? Como diz ali o versículo. É uma alegria para nós, é uma alegria para o mundo, mas vamos deixar isso mais para a frente. Então, Minda, tens aí o teu resuminho, resumão, se faz favor. Ah, obrigada. Boa noite a todos. Uhum. Vou então fazer o resumo vou ler o resumo que fiz na última passagem que nós tivemos aqui, no nosso estudo. Então, tivemos a nossa querida Márcia a explanar e falamos do item 8 do capítulo 2. Temos personagens para além da família de Jesus. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. O Evangelho de Lucas destaca que havia pastores naquela região onde nasceu Jesus. Eles faziam a vigia do seu trabalho quando nasceu o menino. A Márcia viu no dicionário também Strong sobre tarefas dos pastores daquelas regiões. Fala sobre o significado da palavra pastor. É uma pessoa que leva o gado ao pasto, que fica atento ao rebanho, que o defende dos agressores. Eles curam as ovelhas feridas e doentes, salvam a ovelha perdida. Eles não apenas cuidavam do rebanho de dia, mas também de noite. Asseguram e defendem o rebanho à noite, e eles amam o rebanho, compartilhando a vida com elas e ganham a sua confiança. Pois o Filipe também nos trouxe aqui muitas reflexões e fala sobre a figura do pastor. Traz aqui o símbolo da liderança, da guarda do rebanho, da responsabilidade, ou seja, dos espíritos que ficam à guarda dos outros. Ele sabe que há perigos. Então, um pastor sabe o nome de todas as suas ovelhas, ele comunica com elas e elas entendem o seu pastor. O pastor é uma liderança terrena e os anjos, na escala espírita, são espíritos mais conscientes. Nós somos as ovelhas que muitas vezes andamos perdidas por aí. Será que já começamos a ouvir os sinais do nosso pastor? Jesus, o bom pastor, chama a cada um de nós e nos convida a confiar nele. Então, seguir o Cristo faz-nos salvar. Vamos ouvindo os ensinos de Jesus. Seguir o Cristo é deixar-nos em vigilância e através da oração que nos vamos livrando dos nossos maus pensamentos e das nossas más inclinações. Os pastores tinham preocupação com o seu rebanho. Jesus também se preocupa conosco. A nossa querida Patrícia também nos trouxe algumas reflexões e veio nos falar em louvor. Já vimos vários cânticos de louvor. Temos que fazer as escolhas, então temos que ver onde colocamos o nosso coração. Vimos aqui o nascimento de Jesus e em tudo dai graças. Então, a quem queremos seguir? A Deus ou a Mamon? Voltou também o Filipe com mais umas palavrinhas. À volta de Jesus viviam pessoas muito simples de coração, muito genuíno. Jesus alimentou famintos e ensinou o perdão, conviveu com todos, não fazia distinção de ninguém. Emmanuel fala aqui no verdadeiro pastor, que é Jesus, quando ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que estar atento ao que Jesus nos trouxe. A proposta é a forma como lidamos com as pessoas. Então temos uma proposta. Nós somos líderes de nós próprios. Deus coloca ovelhas na nossa caminhada. No meio espírita, não fujamos do obsediado, mas sim que possamos ajudar o irmão que se encontra em desequilíbrio. Juntarmos-nos para ajudar é muito bom. Jesus também se compadeceu dos que se encontravam em sofrimento. Então Jesus veio para os aflitos. Traz-nos um exemplo. É como uma mãe com um filho. Vai querer dar amor, claro. Temos que cuidar. Quem mais sabe, mais tem que trabalhar. Nós ainda somos muito pequeninos. Quando se olha para as caravanas dos espíritos,
dos servos de Maria, que vão resgatar os irmãos que estão nas trevas. Só consegue ir ajudar quem muito ama já. Quanto mais amamos, mais nos capacitamos para ajudar o próximo. Mais umas palavras da nossa Márcia, então temos que vigiar e orar. E que possamos aproveitar o tempo dos estudos para crescer e podemos construir um mundo melhor à nossa volta. Que possamos estar atentos na nossa conduta, no nosso pensamento. Nós saímos daqui com uma proposta de ser melhores. Jamais nos permitas afastar de ti, Senhor. O que nos é proposto é para que nunca se afastamos da lei de Deus, para que não nos percamos pelo caminho. Então, estamos aqui para nos capacitar a ser melhores. Precisamos orar com sinceridade e de coração. Estes valores é que nos vão ajudar a vigiar para que sejamos conscientes do que fazemos e do que vivemos. Temos também a lição número 87, no livro Vinha de Luz, uma lição de Emmanuel, traz-nos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo de Jesus. Em Marcos 13 a 33. Então agradecemos a Jesus e ao nosso Pai por estarmos aqui nesta esfera do bem. Então, levanta-te e anda. E agradecemos a todos os irmãos que aqui se encontram para que possamos estar sempre neste caminho do bem e do amor. Aprender sempre um pouco mais a cada dia. Boa noite a todos. Um beijinho. Obrigado, Milda. Obrigada. Beijinho também. Então, o primeiro versículo que abre aqui a nossa perícope já é, por si só, muito emocionante, não é? Quando vimos toda esta história, não é? Toda esta envolvência, projetamos a nossa imagem para aquela ideia do pastor que aparentemente é abandonado pelo mundo, não é? Está ali no seu recanto, sozinho, com as suas ovelhas. E vejam como é que de um simples pasto, não é? De um simples pastor e de umas simples ovelhas, se pode aprender tanto para a nossa vida, para a nossa existência, quando compreendemos e quando temos a sensibilidade para ir à profundidade daquilo que nos aparece. E por isso Jesus tinha essa capacidade de das coisas simples falarem coisas profundas, porque realmente a sensibilidade que Jesus tem é de facto uma coisa assim incrível, não é? Então nós falámos aqui sobre a figura do pastor, a sua relação com as ovelhas, falámos aqui das características da função de pastor, não é? Que a Márcia trouxe muito bem. Então o pastor tem a função de cuidar, não é? Tem a função de zelar, tem a função de amparar, de trazer uma sensação de segurança. E as ovelhas não têm tanta sabedoria, não é? Portanto, são simples, são um animal muito bondoso, mas também pela sua ingenuidade acabam por ser sujeito a muitos perigos, não é? Ou seja, na sua vida, portanto, acabam por procurar sempre o bem-estar, mas quando chega à noite, não é? Quando chega à noite, correm perigos dos lobos, das feras, a Maria José está a dizer que é uma presa, exatamente. Facilmente se torna uma presa porque é singela, não é? Portanto, é um animal meigo. É claro que ao lado de tudo isso há sempre ali esses perigos, não é? E daí a necessidade dos pastores vigiarem o seu rebanho e vigiarem as suas ovelhas, porque se o pastor tem como função cuidar, se tem como função proteger e amparar, não é? Realmente ele preocupa-se. Só que esta relação entre
aquele que é cuidado e o cuidador, porque costuma-se dizer que só cuida quem ama, não é? Cuida, nós cuidamos daquilo que amamos. Transpondo isto para a questão espiritual, não é? Nós colocámonos na situação de presa, colocámonos na situação de pastores, fizemos uma reflexão sobre quem são as pessoas que nós pastoreamos, não é? Quem somos nós enquanto pastoreados e o que temos a aprender. Vimos também a questão dos perigos, não é? Que quando estamos a ser pastoreados, não é? Dos perigos da invigilância e da função também do pastor de estar sempre vigilante para que tudo assegure que realmente as coisas correm bem. Então, este é basicamente aqui o contexto. Falámos também sobre a questão da posição de liderança do pastor e realmente há aqui algumas referências no próprio Evangelho que eu gostaria de trazer desde já, porque faz-nos aqui a ponte entre os pastores que lá estavam, nos quais os anjos foram anunciar a vinda de Jesus, e depois o grande pastor, não é? Que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é, ele próprio se intitulou, portanto, no Evangelho de João, capítulo 10, estive aqui a ver os versículos, ele diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É claro que ele aqui já se está a referir do processo da crucificação. Mas este sentido de dar a vida é, dar a atenção, não é? Dar o tempo, dar. Ou seja, no fundo, quem cuida, não é? Dá de si. E o que é caridade se não a nossa doação, não é? O que é caridade se não retirarmos de nós para doar ao outro? Ele vai dizer aos discípulos: não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E vejam que isto é de uma profundidade muito grande, porque todos os discípulos, quando ouviram e entenderam o que é ser um pastor, porque é assim, os discípulos até ao desencarne do Cristo, eles eram ovelhas. Mas a partir do momento em que Jesus transita para o mundo espiritual, os discípulos tornam-se pastores. Ou seja, assumem a liderança. E como o pastor dá a vida pelos seus amigos, dá a vida pelas suas ovelhas, eles deram a vida pelo próprio Cristo. Deram a vida para os primeiros cristãos. Deram a vida pela causa. Eu não sei se vocês estão a ver onde é que isto nos vai levar a refletir. É, vejam bem isto. Se nós algum dia quisermos ser pastores, a liderar grupos, ovelhas, pessoas, amigos, nós não vamos simplesmente ter que cuidar, que amar, que amparar, nós vamos ter que dar a vida pelo Evangelho, pela causa. Porque para fazer isso, eu não estou a falar de grupos espíritas. Eu não estou a falar de centros espíritas. Eu estou a falar da relação de cuidador e de cuidado. Porque às vezes, não é? Às vezes o que Jesus pede de nós
é que nós sejamos pastores, por exemplo, de uma pessoa doente, que é nosso familiar. Às vezes, o que Jesus nos pede é que nós sejamos exemplo de cuidadores de pessoas que estão ao nosso lado. E isso não tem propriamente a ver com teologias religiosas ou espiritualistas ou espíritas. Tem a ver com a vivência do amor. Tem a ver com este convite que nos é feito para pastorear. E isso é algo muito profundo. Ele fala mais à frente desta relação e diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Porque quem ama vai reconhecer os defeitos, né? Vai reconhecer as limitações. Mas quem tem limitações e quem tem essas fragilidades também reconhece de quem o ama. Então há esta relação, não é? Entre o cuidador e o cuidado, e o cuidador e a pessoa cuidada, mas é algo que se complementa. É algo que se complementa. Vou trazer outra referência que é o Salmo 23. Porque o Salmo 23, e nós já vimos aqui o Cântico de Maria e o Cântico de Zacarias, que é os cânticos são louvores. E louvores são formas de louvar a Deus, não é? Ou seja, são preces, no fundo, não é? São cânticos de louvor. São cânticos cujo objetivo é a nossa conexão com Deus. E diz assim: O Senhor é o meu pastor. Este é muito conhecido e é lindíssimo, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, levando-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É como se fosse um cântico, não é? Do reconhecimento de uma ovelha perante o pastor. Daquele que já sabe, daquele que confia de uma forma muito profunda. Porque vai ver que a adversidade ou estar na presença dos adversários é de facto, torna-se uma bênção. Isso aconteceu também com os primeiros cristãos, onde eles diziam que os martírios eram troféus. Ou seja, ser caluniado em nome de Jesus era um privilégio. Ser incompreendido pelo mundo por causa do Cristo era um privilégio. Porquê? Porque estes homens sabiam da proteção de Jesus. Sabiam porque estavam a dar o testemunho. Então vejam que isto é realmente um convite para todos nós. Né? É um convite para todos nós. Para nós assumirmos essa posição de liderança espiritual, mas saber por que o fazemos.
Ou seja, a vivência, né, da vida cristã onde quer que nós estejamos. Sairmos dessas posições de fragilidade para nos tornarmos pessoas equilibradas, pessoas maduras, pessoas resilientes, pessoas perseverantes. Ou seja, transformarmos-nos por dentro, moralmente. Posto isto, já temos aqui o enquadramento dos pastores. E eis que se aproximou um anjo do Senhor. Então, vamos explorar esta parte do versículo. Antes de entrarmos no versículo mesmo, não sei se alguém quer fazer também aqui algum pensamento, trazer aqui alguma ideia deste contexto. Portanto, aproveitarmos aqui a deixa do versículo anterior, não é? Para refletirmos um pouco sobre isto, são pensamentos muito bonitos, não é? São pensamentos muito bonitos que nos trazem, fazem-nos fazem-nos refletir na nossa vida, não é? Fazem-nos refletir na nossa vida. E aproximou-se um anjo do Senhor. Há aqui outras traduções que eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. Portanto, esta é a Ferreira de Almeida, nós seguimos aqui pela do Haroldo. Então temos aqui o verbo aproximar e temos aqui uma nova personalidade, não é? Que é um anjo do Senhor. Então, os anjos, nós já vimos que são os mensageiros, não é? Fomos à origem, à etimologia da palavra e já vimos que os anjos estão sempre, não é? Estão sempre ao nosso lado. Nós vemos os anjos desde o Cântico de Zacarias, desde lá, desde o do primeiro capítulo, não é? Nós vimos os anjos sempre, não é? Sobre nós, porque aqui diz é sobre, ou seja, aproximando-se, mas é sobre nós. Quando olhamos para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, diz lá que a inteligência suprema e algo que está sobre nós é algo que está acima de nós. E por isso está sobre. Porquê? Porque do ponto de vista espiritual, quem é um anjo? Para além de ser um mensageiro, é um espírito evoluído. Não é? E daí a questão que está acima. Então é muito interessante porque essa aproximação de um espírito evoluído aos pastores vai fazer com que tudo se ilumine à volta. Porque eles estavam a realizar uma vigília noturna. Ou seja, estava escuro. Havia ausência de luz, não é? Diz que a escuridão não existe, é essa a ausência de luz, não é? Isso que eu costumo dizer. Então há esta aproximação. O verbo aproximar, aproximar-se, não é? Nem sei. Alguém quer ver aí o verbo aproximar-se? Aproximar-se. Já passa a palavra. Aqui, Felipe, Ok, então lê lá, se faz favor. colocar sobre, próximo de, estar, permanecer ao lado, próximo de. Está aqui nas notas no rodapé do Haroldo. Ok, obrigado. Bem pelo que você estava falando. É? E sim. Então vejam que um anjo aproxima-se. Agora reparem numa coisa. O que é o anjo perante os pastores? O que é um anjo perante os pastores? É um pastor.
Porque do ponto de vista espiritual, o anjo, não é? Relativamente aos pastores, é o quê? Os anjos estão a aparecer aos pastores para cuidar deles, para lhes trazer a notícia da sua própria salvação. E começo a pensar, então, mas para que é que os anjos visitam os pastores? Hã? Por que é que não visitam os agricultores? Hã? Porque esta relação depois de Jesus como o bom pastor, o grande líder, o grande cuidador, né, de um grande rebanho que é a humanidade. Então, o anjo está próximo, não está afastado. É como o que é o anjo da guarda, não é? O que é o nosso anjo da guarda, senão uma entidade que está sempre perto de nós, que está sempre a zelar por nós, que está sempre a cuidar de nós no sentido de vigiar as nossas noites de pensamento, de atitudes, mas também se alegra. Porquê? Porque se nós fazemos o caminho inverso, não é? Também o nosso anjo da guarda se alegra. Mas há uma certeza. É que quem ama anda sempre por perto. Basta olharmos para uma mãe. Uma mãe, um menino ou uma menina podem andar ali a brincar, não é? A não ser que a mãe, pronto, seja assim um bocadinho desequilibrada. Mas a mãe está sempre, não é? Olho vivo e pé ligeiro, como costuma dizer. Porquê? Porque cuida, porque ama, porque aquele ser que ali está faz parte dela, não é? E o que faz isso é o amor. E uma mãe para uma criança é um pastor. Porquê? Porque é um cuidador, porque é um zelador, porque é um educador. Sabe os defeitos e as atitudes da criança, não é? Vai conhecendo, vai avaliando, vai sabendo como é que ela se comporta e procura educar. Como? Qual é a melhor forma de nós educarmos? É através da fala, da repreensão? É através do exemplo, não é? É através do exemplo. Por isso é que Jesus, não é o grande exemplo. Os evangelhos são escritos desse exemplo. Mas o que mais marca foi o exemplo de Jesus. Ou seja, o grande pastor, não é? O bom pastor. Então, esta relação de proximidade faz o quê? Qual é a relação que dá à ovelha? Nós estamos aqui a falar num sentido metafórico, não é? Ou seja, simbólico. Qual é que é a sensação que a ovelha tem quando tem o pastor por perto? Proteção? Proteção, segurança. Segurança. E como é que é o crescimento de uma ovelha se tiver essa segurança e essa proteção? Odete, Mais tranquila, mais amorosa, sendo tranquilidade, amor, que é, por exemplo, como pai, ou que Jesus é para nós. Como um pai é claro. para um filho, ou como uma mãe é para uma filha.
É verdade. incluindo também a educação. Exatamente. Obrigado, Odete. Obrigado, eu. Então é isso mesmo. Só que há aqui um detalhe que nós vamos ver mais à frente, é que a ignorância das coisas faz-nos ter medo. O não saber o que é o futuro, o não saber o que vai acontecer, mas não vamos já por aí. Então, esta proximidade, este sentir-se cuidado, este sentir da presença amorosa, porque é disso que se trata a visita dos anjos, porque eles trazem uma mensagem. Os anjos trazem uma mensagem. E os anjos são enviados de quem? Se eles trazem uma mensagem, há um receptor e há um emissor. Não é? Se são eles que trazem a mensagem, é como um correio, não é? A gente escreve uma carta, não é? Escrevemos uma carta e, portanto, há sempre um emissor e um receptor. Quem é o emissor? É Deus? É Deus. E quem é o receptor? Somos nós. Não sei. Neste caso, são os pastores e, consequentemente, as ovelhas, o rebanho. Porque as ovelhas sabem da mensagem porque o pastor as recebeu. Então vejam que há um encadeamento desde o emissor, que é Deus, até chegar à figura da ovelha, que é do necessitado. De quem precisa. E que mensagem é essa? É a mensagem da salvação. E o que é a mensagem da salvação? A mensagem da salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa salvação. Porque Jesus, não é? Porque é isso que vai ser anunciado aqui. Jesus nasceu. O Salvador nasceu. Salvador do quê? Salvador de quem? Porque é bom que a gente especifique, não é? Porque senão fica assim uma coisa, a responsabilidade, ele é que nos vem salvar. Eu fico sentado na minha cadeira, no meu sofá, e Jesus vai me salvar. É assim? Não é assim. Jesus traz-nos o caminho da nossa própria salvação. Mas esse caminho vai ser cada um de nós que vai ter que o trilhar. Porque vamos ser nós que vamos ter que fazer a caminhada, o trajeto. E que trajeto é esse? Ele diz: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga. E por que é que as pessoas não conseguem seguir ainda Jesus? Voltamos ao raciocínio de há pouco. Porque o Evangelho vai nos pedir a vida.
E para alguém cujos objetivos sejam materialistas, terrenos, egoístas, orgulhosos, é muito difícil. Então reparem, lembrei-me de Jesus com o jovem rico. O jovem rico diz assim: Senhor, o que é necessário para herdar a vida eterna? E Jesus responde e diz assim, portanto, cita alguns mandamentos do Primeiro Testamento, ou seja, dos dez mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento e o próximo como a si mesmo. Depois amarás o teu pai e a tua mãe, ou seja, dá ali um conjunto de mandamentos. E ele diz, mas isso eu já observo, ou seja, isso eu já cumpro. E no final diz-lhe assim, então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue. E diz o texto que ele ficou entristecido. Então ele da parte religiosa, ele sabia as escrituras, ele falava sobre a Torá, ele conhecia tudo, mas desapegar-se dos bens não conseguia. Porque o desapegar dos bens seria aquilo que era comparado ao dar a vida. Porque quando nos forçam a retirar aquilo pelo qual nós temos realmente muito apego, é como se nos estivessem a matar. Não é? É quase como se nos estivessem a matar. É uma perda grandiosa demais, valorosa demais. Alguém quer fazer um comentário? Vamos lá, Márcia. Boa noite, Felipe. Nossa, você fez um caminho tão bonito, né? Lindo. E a gente chegando até o nosso caminho, né? E quando eu estava vendo esse versículo de hoje, e se aproximou um anjo do Senhor, eu me lembrei dessas passagens aqui, que estamos estudando, é lógico que é o, mas nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, e nós vimos a forma como o anjo se aproximou de Zacarias, um sacerdote, no templo. Como o anjo se aproximou de Maria. Sabemos que Maria já tinha esse compromisso, vimos todo esse compromisso desses dois casais no mundo espiritual. E aí nós vimos um anjo se aproximando dos pastores, como o Felipe bem recordou, que nós vimos na semana passada, que eram pessoas, grupos, trabalhadores considerados de uma categoria inferior, embora cuidassem do rebanho. Uma possibilidade que havia é que esses pastores estivessem ali cuidando dos cordeiros que seriam oferecidos em sacrifício no templo, mas porque se dedicavam tanto a essa tarefa, não tinham tempo de cumprir os rituais, as formalidades que eram exigidas na época. Então, por isso, eles eram mal vistos. E o anjo se aproxima deles. Então, o que eu vi isso? Que não há um público, digamos assim, eleito para receber a aproximação dos anjos. Né? Qualquer um, né? Os anjos podem se aproximar de nós, não é isso, Felipe? Foi o que eu pensei. Porque Zacarias, ele começa se aproximando de Zacarias, é um sacerdote da linhagem de Davi, seguia todos aqueles rituais. Maria também, de muita fé, tudo é bom. Mas quando você chega
ao público comum, ele também se aproxima, os anjos também se aproximam. Então, não há exclusividade nessa aproximação dos anjos. E o Felipe lembrou muito bem. O que os pastores faziam ali à noite? Estavam vigiando, trabalhando. Nós comentamos muito essa semana passada, né? Fizemos associação com vigiar, entrar, tudo isso. Então, eles se aproximam deles. E eu pensei, que bom. Também o anjo pode se aproximar de nós. E aí o Felipe trouxe o feliz exemplo de que cada um temos um anjo guardião, que é um ser superior a nós. Estamos aqui dizendo que é um espírito puro? Não. Ser superior a nós, na escala espiritual, para cima de nós, uma infinidade de possibilidades, né? Mas também se aproxima de nós. E outra coisa, a nossa, quando o Felipe colocou as posições, essa alternância que nós comentamos também muito semana passada, das posições, ora eu sou pastor, ora eu sou pastoreado. E essa aceitação de estar, reconhecer que alguém superior se aproximou de nós, um ser superior se aproximou de nós, e não temer, né? E não, de alguma forma, como que nós reagimos a isso? E o Felipe também colocou aqui, a glória do Senhor iluminou ao redor deles. Veja bem, o iluminar, ele iluminou ao redor. Ele não iluminou cada um de nós, né? Nós podemos nos colocar aí, porque esse é um processo, como o Felipe está falando, que nos cabe de iluminação, e a gente fala isso mais adiante, né, Felipe? Mas a alegria dessa aproximação, e que essa aproximação qualquer um de nós pode sentir. E o que vai, e aí também depois nós vamos conversar no final, que ele diz assim, encheram-se de grande temor. Então, com essa aproximação, com a luz que eles trazem, iluminam ao nosso redor, e essa iluminação ao nosso redor nos coloca como? Nos possibilita o quê? Ver, enxergar o que está ali ao nosso redor. Ver com mais clareza, com mais nitidez, né? Os caminhos que temos a percorrer, quais são, né? O que está ali, que muitas vezes a gente nem percebe. Então, vem essa luz especial, essa luz que ilumina o nosso redor, mas não ilumina o nosso íntimo, porque isso nos compete, mas ilumina o nosso redor. E nós vermos que existe um ser com tanta luz capaz de iluminar tudo que está ao nosso redor, aí vem todos esses sentimentos que foram bem explorados aqui. A confiança, a segurança, a tranquilidade. Isso deve nos encher com essa aproximação. E aí, toda a questão do pastoreio que o Felipe estava bem nos recordando. E aí, nos deixarmos pastorear, lógico, isso não nos tira o livre-arbítrio, a nossa vontade, porque é o que vai nos comandar, vai nos guiar, mas vislumbrar toda essa luz, né, iluminando o nosso caminho, só é por aí que devemos seguir. Então,
por hora, né, Felipe? Acho que já tem alguma coisinha para a Tá gente ótimo. pensar. Que eu vou parar um pouquinho para deixar, se alguém quiser Obrigado, colocar Márcia. alguma coisa. Ok, então temos a aproximação do mensageiro, do enviado, de um espírito evoluído, não é? Aqui aos pastores. Nós podemos também interpretar isto como o pastor como alguém mais sensível, ou seja, alguém que do ponto de vista espiritual está mais desenvolvido e através também dos laços de afinidade, portanto, consegue fazer a questão da sintonia e da percepção do quê? Do mundo espiritual superior, ok? Portanto, podemos ver isso assim também. Porquê? Porque se o pastor cuida de todas aquelas funções isso dá-nos o quê? Do ponto de vista de vibracional, dá-nos uma questão de afinidade mais, eh, mais intensa, não é? Então, a glória do Senhor iluminou ao redor deles. Quando nós olhamos aqui para o substantivo glória, estive aqui a ver glória. Quando nós dizemos glória a Deus, não é? É uma frase muito comum ali no protestantismo, não é? Os nossos irmãos protestantes costumam dizer glória a Deus, a glória ao Rei, não é? Ou seja, a propriedade a Jesus, não é? A propriedade a Deus, no fundo. Então diz honra, fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Então vejam aqui esta, que no fundo, né, quem está a dizer glória a Deus, ou glória a Deus, não, desculpem, a glória do Senhor diz, né, neste caso é Lucas. Então, se a glória são as virtudes, né, se foram as virtudes do Senhor que se estão a fazer presentes. Ou seja, o que é Jesus Cristo para nós? É a representação mais pura de Deus, das virtudes. Então, as virtudes de Deus estão a fazer-se presentes. Neste caso, pelos anjos. Porque o que nós estamos a falar aqui é do processo de iluminação. E tanto o Cristo, como os anjos, como os pastores, como as ovelhas, um dia serão espíritos de luz. Porque, como nos diz a doutrina espírita, as propriedades do perispírito do espírito, uma das é a luminosidade, a capacidade luminífera. Mas para lá chegarmos, temos que ter as duas asas, o conhecimento e o sentimento. E quando temos desenvolvidas estas duas asas, o nosso espírito começa a ficar brilhante. E começa a ficar brilhante porquê? Porque ele começa a ter mais consciência. E quanto mais consciência a gente tem, mais ama, mais serve, mais cuida, mais, ou seja, mais preocupados somos com o nosso próximo, com o nosso pequeno rebanho, né? Então a glória do Senhor iluminou ao redor deles. Só que há um detalhe. Ninguém consegue iluminar ao redor se primeiramente não se iluminar a si mesmo. Então reparem que este processo de iluminação, porque se nós compararmos, reparem nisto, o planeta Terra relativamente aos mundos celestes, como é que é? Os mundos celestes são luz.
planeta Terra é de provas e expiação. Então nós vivemos uma grande noite moral. Nós vivemos uma escuridão moral. Nós só queremos as coisas para nós. Só nós é que queremos ser os maiores. Nós é que somos os sabichões. E isso faz parte de uma grande escuridão nossa interior. E aqueles que nos iluminam, o que é que aqueles que nos iluminam nos dizem? Ama ao próximo como a ti mesmo. Quem se elevar será rebaixado. Os pequenos serão exaltados. Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. A narrativa é sempre a mesma. E a gente pode perguntar assim, mas por que é que ainda me é tão difícil depois de viver? Não é? Por que é que me é tão difícil viver esta experiência? Porque o que aqui tem que ser pensado é que a presença de um anjo começou a iluminar. Quero um exemplo? Francisco Cândido Xavier. O que é que o Chico fez? Iluminou-nos. Iluminou aquelas mães. Iluminou-nos a todos nós através da psicografia. Mas o que é que a vida de Chico, entre muitas outras coisas, nos ensina? Que esse processo de iluminação dos outros significa morrer para si mesmo. Se nós formos ler O Homem de Bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá, o homem de bem, entre muitas outras características boníssimas, por isso é que é o homem de bem, por isso é que é o nosso objetivo, é sermos homens de bem, e homens no sentido lato da palavra, não é? É sermos cristãos no mundo. A certa altura diz lá, pensa mais dos outros do que em si mesmo. Se pergunta à sua consciência se ninguém tem nada que lhe dizer. E depois no final diz, esta não é a relação completa que define o homem de bem, mas quem tiver estas já está no bom caminho. Não é? Não é essas as palavras, mas a ideia é esta. Então nós temos que começar a construir esse homem de bem dentro de nós. E como é que esse homem de bem é construído dentro de nós? A partir do momento em que nós começamos a iluminar ao redor de nós. Porque eu só consigo começar a iluminar ao redor de mim quando eu próprio me começo a iluminar. E este eu próprio começar a iluminar-me é eu fazer uma análise criteriosa aos meus defeitos. Ou seja, vigiar a minha própria sombra, que é isso que um pastor faz. Vigiar e orar. Foram essas as recomendações do Cristo. Então eu tenho que fazer isso primeiro comigo. E quando eu decido assim, mas eu tenho que me iluminar. Eu quero iluminar.
Eu quero fazer esse esforço. E fazendo esse esforço, sabendo que há atitudes que eu já não posso ter, quando eu começo a retrair a minha sombra, eu começo a fazer o quê? Começa a vir de mim a minha própria luz. Ou seja, quando eu começo a amar, quando eu começo a cuidar, e aquilo que antes era um sacrifício, reparem, aquilo que antigamente era um sacrifício, agora pode tornar-se a maior experiência de amor. O serviço desinteressado. O ouvir com atenção o outro. O cuidar do outro. O ser amparo, o ser sustento e todas aquelas características do pastor. Porque nós podemos substituir a figura do pastor do apóstolo. Os apóstolos são pastores. Porque têm como função trazer uma mensagem, são anjos também. Reparem como depois, à medida que nós vamos iluminando e vamos subindo também na escala. Porque quanto mais subirmos na escala, mais capacidade temos depois de estar em ambientes mais adversos. Né? Ou seja, de levar luz à escuridão. De ser agentes desta mensagem, que é de Deus. De fazermos parte, não é? Deste grande exército, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Olha o que é que diz. Todos nós conhecemos, mas isto é, quando conseguimos enquadrar esta mensagem, não é? Esta mensagem no contexto, vejam bem, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, ou seja, são a glória de Deus, que as virtudes são as glórias, como vimos há bocado, como um imenso exército que se movimentam ao receber a ordem do comando, espalham sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. O que é a revelação espírita, senão a visita deste exército? Exército não no sentido bélico, não é? Exército no sentido de soldados da paz, não é? De agentes da boa nova. Não nos dá vontade de querer também ser parte deste exército? Não é? Não nos dá vontade também nós, não é? De nos tornarmos pequenos anjos, anjinhos pequeninos. E quando eu falo em anjinhos pequeninos, é aquela pessoa que se faz pouco, mas que está conectada com o alto naquilo que faz. Ai, meu Deus. Estou-me a lembrar de um porta-chaves que a Gracinda me deu. Feito com todo o carinho por ela. Como já me deu a Maria Caneira também. Tantos presentes da sua arte.
e a Minder e demais amigos. A Maria José trouxe uma data de couves e uma data de coisas, não é? Mas não é pelo doar, entendem? É pelo sentimento com que se faz as coisas. E isso é que fortalece os nossos laços. Isto para dizer que não é preciso a gente saber falar muito bem, porque podemos cuidar uns dos outros com as pequenas coisas. E a partir do momento em que sentimos esse amor, em que sentimos que podemos contar uns com os outros, isso fortalece-nos a caminhada. Porque nós nunca sabemos o que se passa no nosso campo íntimo. E às vezes, se nós estivermos tristes, e se para ser alguém que nos dê um porta-chaves pequenino, faz-nos toda a diferença. E essa pessoa torna-se um anjo para nós. Porquê? Porque ela traz uma mensagem. E que mensagem é essa? Eu gosto de ti. Eu preocupo-me contigo. Eu quero que tu recebas isto que eu fiz com muito carinho. Então nós temos que começar a perceber para a nossa vida, para a nossa existência, que o estarmos aqui é o mais fácil. O que nós temos é que viver estes momentos uns com os outros. Fazemos ver às pessoas que estão à nossa volta a nossa própria luz. Iluminar ao nosso redor. E quando se ilumina ao nosso redor, o que é que acontece? Como disse, como disse a Márcia, quando se ilumina ao nosso redor, a gente começa a ver mais claro. E o ver mais claro é ver com mais profundidade. É ver de uma forma mais profunda. É ver o significado das coisas, a essência da vida. E o que Jesus nos faz é isso. É abrir-nos os olhos, clarear-nos para a essência da vida. A vermos aquilo que não é dito. A percebermos o imperceptível. A vermos com profundidade. E essa é esta mágica que o Evangelho nos traz. Porque nós começamos a ler letras, a ler textos, mas começamos depois a entrar no campo dos sentimentos, dos nossos próprios sentimentos. E isso é altamente transformador. Marcinha, traz lá então aí a tua contribuição, desculpa lá. Eu tenho que aproveitar a minha coordenação, né? Também já estou com saudades de falar isto. Andar aqui tudo engasgado já há uns meses, agora olha, tenho que maturar. Nossa, Felipe, nem sei o que que a gente pode acrescentar de tantas coisas, tantos caminhos que você já nos abriu aqui. Quando esse processo de iluminação que você estava falando, essa mensagem nos traz muito isso, e iluminou ao redor.
Então, nós comentamos também desse processo íntimo. Então, esse processo de iluminação, como o Felipe falou, é um processo interno, mas que tem consequências externas, né? Como o Felipe estava apresentando. Então, assim como o anjo desceu com se aproximou com sua luz própria, iluminou ao redor, ele não tem isso de graça. São conquistas, né, que ele teve. Então, daí a gente consegue ver as consequências externas, como o Felipe deu vários exemplos, né, dos presentes que ele recebeu. Isso é o reflexo da iluminação interior. Você ser capaz de cada vez mais amar o próximo, expandir isso. Porque essas consequências externas da nossa iluminação, elas, elas têm que, essas consequências elas estão aí para serem espalhadas. Daí não colocar a luz sobre o alqueire, não, sabe? Deixar brilhar a luz, tudo isso, porque é um processo interno, íntimo, cada um constrói o seu, mas temos o auxílio da luz que irradia dos outros ao redor, daqueles que já conseguem iluminar ao redor. E pensando nisso, eu cheguei a uma mensagem, me guiaram uma mensagem de Emmanuel, que chamou Raiou a Luz. A luz raiou para nós. É o título da mensagem. E está baseado nem é em Lucas, é em Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ora, o que os pastores viram? Como o Felipe estava dizendo, isso é recorrente nos evangelhos, né? Viu-se uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha, os pastores estavam num campo, era noite, escuro, e veio uma grande luz que iluminou ao redor deles. E Emmanuel fala assim, referindo-se ao início da sublime missão de Jesus. O que nós estamos vendo ali? Nascimento do Cristo. Acabou de nascer. A missão dele começou só quando ele estava já maduro? Não. Nós estamos vendo todas as lições que o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, até o seu nascimento, quantas lições nós já pudemos apreender desde aí. Então, diz, referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o mestre, olha só, tudo que o Felipe falou até agora, com uma grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Então, são expressões recorrentes. Então, ele coloca, né, o mestre como uma grande luz. Essa imagem fornece uma ideia geral da interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. O que ele nos diz aqui? Aquilo que a gente estava conversando, que o Felipe já falou, assim, seguido, em minutos seguidos, não sei como não perdeu a voz, né? E essa interpenetração, ou seja, aquele que já tem a luz interior tem a consequência exterior. Esses planos se interpenetram. Por quê? Porque é para compartilhar, não é para guardar para si. Né? Olha os talentos, né? Tudo isso é para multiplicar. Eu vou pular aqui uns parágrafos e ele diz assim: o mestre, pois,
é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Então, ele veio para nos orientar, para iluminar, para que a gente possa ver com mais lucidez, sabe, de uma forma mais nítida por onde nós vamos. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Então, onde está o nosso tesouro? Essa luz. E aí ele diz assim: antes do Evangelho, podia haver grande sombra, mas com o Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz. Não é só ver a luz, é compreender a missão dessa luz em nossas vidas. Por que que ele se mostra com essa luz? Por que que ele nos mostra essa luz? Pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Né? Olha que bonito isso. Saibamos compreender a missão dessa luz. Para isso, Felipe, para a gente pensar nessa iluminação, e a gente vê que não há coincidência. A todo esse ensinamento, ele vai como que aprofundando e volta, e tudo que a gente já viu antes vai se encaixando, né? E a gente vai conseguindo enxergar com mais nitidez, ver, e agora estamos num degrau em que nós precisamos compreender a missão dessa luz. Por que que nos é trazida essa luz? Né? Porque vamos compreender, e mais que compreender, já começar a aproveitar no sentido de podermos caminhar com mais segurança no nosso processo, né, de conhecimento, de evolução, de aprimoramento espiritual. Era isso, Felipe. Obrigada. Obrigado, Márcia. Tinha aqui um texto, mas também já estamos aqui um bocadinho mais avançados, ainda temos que falar ali do temor. Mas eu vou ler assim de uma forma muito rápida. Isto fala sobre a questão da glorificação a Deus e, e depois daquilo que é esperado, o que é que significa mesmo a glorificação a Deus. Ele diz: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras. Depois ele diz: não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, não apenas por guardares as cores das tradições, ou seja, não apenas por saberes do Evangelho ou do Espiritismo, digamos assim. Ele diz, pois, glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. E depois diz: se te dizes seguidores de Jesus, segue-lhe os passos, ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então, fala aqui sobre esse processo de iluminação, não é? Em redor de nós, como? Amparando, ajudando, consolando, instruindo, edificando e servindo sempre. O que é isto, senão as funções dos pastores? Não é? O que é isto, senão ser anjo? Então é isto que a gente tem que fazer. Não é? Se queremos iluminar-nos, compete-nos ajudar, amparar, consolar, instruir, edificar e servir sempre. Olhem que belo resumo. No dia em que a gente estiver assim mais em baixo,
que a gente se possa lembrar. Eu estou a ajudar, eu estou a amparar, eu estou a consolar, eu estou a instruir, eu estou a servir. Porque quem está a executar estes verbos, amigos, tendencialmente não está triste. Porque quem vive, experiencia a vivência destes verbos na vida, a consequência é sentir-se bem. É por isso que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade resume todos estes verbos. Resume todas estas ações. Mas, adiante, porque isto tem um final inesperado. Então quer dizer, um anjo aparece, começa tudo a ver mais claro e a pessoa teme. É estranho, não é? Pois é. A Maria já estava a dizer, eu desmaiava, né? Há pessoas que dizem assim, eu, se visse uma comunicação mediúnica, eu fugia a 7 pés. Né? Eu, se visse um espírito, eu fugia a 7 pés. Cruzes credo, cruzes canhoto. E o que é que faz isso? É o desconhecimento. Desconhecimento traz temor. Nós gostaríamos de saber, olha, nos próximos 10 anos vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai acontecer o outro. Portanto, precavete em relação ao teu futuro. E depois o que é que seríamos nós? O que é que seria do nosso livre-arbítrio? O que é que seria das nossas escolhas se já estava tudo determinado? O mais curioso é que as pessoas afligem-se com isto. Não é? Há pessoas que só vivem. Olha, bem, não pode, vou ficar calado. Ah, calma. Isto é a aguinha da paz, né? Quando não tenhas nada bom para dizer, cala-te. Pronto. Já percebi, senhor. Perdão. Sou um pecador. Estava eu a dizer que nós constantemente vivemos no futuro, não é? Chamamos a isso a ansiedade. Não é? Preocupados com coisas que mais de 90% das vezes não vão acontecer. E se acontece isto, e se acontece aquilo, e se acontece o outro, isso. Vai, passa o tempo e não aconteceu nada daquilo que a gente se preocupava e que a gente sofre por antecipação. Então, encher-se de grande temor, ficar cheio, neste caso de medo, porque pode ser apavoroso. Estar em contacto com um espírito superior pode ser temeroso. Porque nós não estamos habituados a esses registros. Já contei aqui várias vezes, nos trabalhos mediúnicos, quando aparece alguém, né, que é ali trazido pela espiritualidade, que tem um vínculo muito intenso com o espírito comunicante, ele teme. Porque é sujeito a vibrações amorosas que o convidam à mudança. Mas o primeiro impacto é de temor.
até que esses anjos tranquilizam, fazem serenar, fazem trazer para um ambiente de segurança, fazem com que eles voltem a ter confiança, que não temam sobre o seu futuro porque estão amparados e têm alguém que o cuida deles. Vejam como é que tudo isto, não é? Como é que tudo isto pode ser relacionado e interpretado. Agora, há um grande temor, há um grande medo, porque nós temos sido educados a temer a Deus e não a amá-lo. Os mensageiros, os supostos mensageiros de Deus, têm colocado nas mentes humanas um Deus castigador. Um Deus que cura os pecados. Um Deus que nos tira culpas. Então a nossa relação com Deus tem sido essencialmente uma relação de temer a Deus e não amá-lo. Ou a nossa relação com os anjos tem sido mais uma relação de medo, ou seja, de medo do nosso futuro, do que uma relação de amar os espíritos. Então, ponto número 1. Eles estão sempre perto de nós. E se são enviados de Deus, têm a função de cuidar de nós e estar perto de nós. E, portanto, não há nada a temer. Porque é isso que Jesus diz várias vezes no Evangelho. Não temas. Não temas o desconhecido. Não temas a Deus. Não temas o teu caminho. Não temas as adversidades. Não temas as injúrias. Porquê? Porque Deus é amor. Porque o bem prevalecerá. Só se que esse caminho de sair do medo para o amor é um trabalho árduo que cada um de nós vai ter que fazer. Porque o que eles vão fazer é serenar estes corações. Como o bom anjo que são neste caso. Então isto é tudo muito bonito, não é? Porque o coração enche-se de temor, mas a seguir o que vai acontecer é que os corações se vão encher de alegria. E é isso que Jesus faz connosco. Nosso coração está cheio de receios, de medos, de temores. E quando Ele está connosco, a gente diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conduzir-me-á a verdes campos. Então, quando a gente estiver tristes, que a gente vá à procura do Salmo 23, para que a gente se lembre que o bom pastor cuida de todos nós. Ele sempre nos fortalece.
que conhece as nossas dores, as nossas limitações, que nos conhece pelo nome, que deu a vida por nós, mas que nos pede que, não o temendo, que a gente se fortaleça e que a gente glorifique a Deus, como os anjos glorificaram neste versículo, como nós hoje estamos a poder receber este nosso estudo, que é um encanto para as nossas almas, e que nós possamos sair daqui não com temor do futuro, mas com a confiança e a certeza de que jamais estamos desamparados, de que jamais estamos isolados, porque sempre teremos anjos sobre nós. Espíritos amigos, espíritos familiares, os nossos próprios anjos da guarda, e numa escala maior, outros de outra dimensão, que inspiram esses para virem ter connosco e para nos fortalecerem, para nos erguerem e para nos dizerem sempre assim: levanta-te e anda. Cuida, ama, ampara, perdoa, edifica, e mais verbos bonitos que, quando são vividos por nós, fazem toda a diferença na nossa alegria. O Evangelho é a grande notícia de alegria para a humanidade. É uma notícia de esperança para todos nós que caminhamos nas trevas, para nos dizer assim: todos nós, o nosso destino é sermos alegres. Isso, quando a gente começa a compreender isto, é algo muito valioso. Notícias da boa nova, de sairmos dos nossos maus hábitos, de sairmos da nossa escuridão, de termos outra compreensão mais clara e começarmos a pouco e pouco, depois da nossa transformação moral, a começarmos a iluminar a nossa volta. Nisto se resume o objetivo das nossas encarnações. Iluminar quem está à nossa volta, pela nossa renovação. Compreender que quem fere está doente, tal como nós já estivemos e ainda estamos. Mas se já atingimos um pouco mais de compreensão, se o nosso coração já nos pede para estar aqui a uma quinta-feira, recorrentemente, então que a gente se fortaleça aqui, para que no mundo real a gente possa ser pequenos pastores. Então, amigos, não sei se querem fazer algum comentário final, o que é que foram sentindo, o que é que mais vos tocou, se não, fazemos a prece de encerramento, mas o Evangelho é incrível. O Evangelho estudado à luz da doutrina espírita é muito, muito intenso para quem se permita viver a experiência, não é? Portanto, obrigado a todos também por estarmos aqui, não é? Porque a gente vai falando, mas também vai percebendo as vossas reações, não é? Às vezes estamos mais reflexivos, às vezes lembramos-nos lembramos-nos também das nossas ovelhas, não é? Lembramos-nos daqueles que temos que cuidar.
Lembramos também de cuidar de nós, porque a gente também não é de ferro, né? E é sobre isso, né? Mais do que ter religião ou doutrina, é sobre isto, não é? É sobre nos cair a ficha. Nos cair a ficha e dizer assim, "Bem, eu realmente quando a gente diz assim, eu realmente sou um grande trevoso, né? Eu realmente tenho muito que caminhar, não é? É essa consciência que a gente chega. Eu gostava de ser melhor, mas ainda não consigo, não é? Eu queria amar, mas parece que há coisas que me bloqueiam, não é? Parece que estou aqui amarrado com o meu feitio, não é? Ou que as minhas experiências, que as minhas dores não me deixam seguir, não é? Não me deixam progredir. E isso é o carrega a vossa cruz que Jesus dizia. Quem quiser vir após mim, né, nega a si mesmo, o carregar a sua cruz é a gente viver confrontado com quem nós somos, né? Carregar este peso do nosso orgulho, a cruz, o peso do nosso orgulho, né? O peso do nosso egoísmo. E acreditem que não há fardo mais pesado que esse. Não há fardo mais pesado que esse. Muito bem, Cândido. Esta última palavra que o Filipe falou agora, o temor, não tenhamos temor como disse o mestre, e esta energia que o Filipe agora mostrou, com essa voz embargada, reforçou o eu falar. Portanto, é tão bem para o Filipe, não tenha temor. A sua sensibilidade vem ao de cima, muitas vezes aqui, aos serões, e nós, que já temos um bocadinho de conhecimento desta doutrina maravilhosa, que vamos, ou que possamos abandonar este temor. Foi esta palavra agora neste discurso do Filipe, e que esta reflexão que possamos fazer elimine um bocadinho do temor que todos nós temos, pensando nas palavras do Mestre, e que nós já temos conhecimento do porquê de estarmos cá e o que viemos cá fazer. Portanto, tendo esse conhecimento, esse temor pode, pode ir desaparecendo. Obrigada pelas suas palavras simples, sucintas e objetivas, porque é assim que nós conseguimos absorver esta doutrina maravilhosa. Obrigada por mais esta presença e assim seja. Assim seja. Gratidão. Obrigado. Bom, então, isto é assim um bocadinho intenso, mas a gente tem que caminhar, não é? Isto não é para ser uma choradeira. Às vezes acontece, olha. É quase sempre, mas olha, temos que nos recompor. Mas eh, estar conscientes das nossas dificuldades também é motivo de grande alegria para nós. Porque só se pode mudar aquilo que a gente tem conhecimento. E quando a gente reconhece eu realmente preciso de ajuda e preciso de me melhorar e preciso de olhar para mim, não é? Eu estou muito mais capaz depois de fazer o movimento inverso. Portanto, é um choque com nós mesmos, não é?
É um choque com nós mesmos para depois prosseguirmos. Então, um dia a gente chega a servir alegres, né? A ir a cantar para os martírios. Olha, caluniou-me. Obrigado, meu irmão, que me estás a dar a oportunidade de testemunho. Graças a Deus. Né? Ah, o Filipe é isto, o Filipe é aquilo. Não há problema nenhum. Obrigadinho, porque esses nomes são bênçãos para mim. Endoideceu de vez. Pois é. Quem tem esta compreensão para o mundo acha que é um louco. Mas para a espiritualidade está no bom caminho. Né? Odete, faz favor, para terminarmos. Filipe, eu é assim, com todas estas palavras que o Filipe acabou de dizer, acho que o, f- que serve para também, isto também é autoconhecimento e desenvolvimento para nós próprios, porque as dificuldades que o Filipe tem e é um estudioso, muito mais e muito maiores são as minhas. Mas também ajuda para a gente quando estamos nos nossos momentos de aflição, porque somos seres aflitos, a pensar e a meditar sobre as suas palavras que acabou de dizer e a pensar, bem, se eu estou assim neste sofrimento, mas vou conseguir porque Jesus está comigo e vai-me ajudar. E afinal, não sou só eu que estou a sofrer isto. Todos nós, seres humanos, passamos por este mundo de provas e expiações. Eu acho que sim. O facto da gente estar aqui, também estamos a aprender para superar a nossa vida, para saber quando estamos com certos problemas que agora o que é que eu vou fazer e estamos perdidos no mundo, e também nos ajuda a levantar para cima a nossa moral e o nosso astral, porque afinal nós somos só nós que sofremos, é isto. Porque Jesus também já sofreu e os pastores também foram todos ajudados, iluminados, e nós, com esses anjos que estavam com os pastores, também terão connosco. Que é isso que foi dito aqui. Então também temos que ter avivar a nossa fé e acreditar que vamos ser sempre ajudados e ir em frente. É isto. É isto que me apraz dizer, porque realmente também nos dá força e também nos ajuda. Com certeza, Odete, é isso mesmo. Obrigado pelas suas Obrigada. palavras. E, e na semana que vem, né, não podem perder o próximo episódio, não é? Porque se hoje foi o temor, para a semana que vem há motivo de grande alegria. Portanto, para a semana que vem é rir à gargalhada, não é? No bom sentido da palavra. Para a semana que vem é tudo aos pulos na cadeira, não é? Porque vamos falar das boas novas, não é? Das boas novas de grande alegria. Então, amigos, vamos fazer a prece de encerramento. Quem é que quer fazer a prece de encerramento? Quem será? Quem será? Vou eu fazer então. Então vá, vamos embora. Ora, vamos então agradecer a Deus e a Jesus por estes belos estudos do NEP, tendo como nossos mentores a Márcia e o Filipe. E assim, nesta caminhada, eu acredito que vamos desenvolvendo mais os nossos talentos, as nossas capacidades e perdendo mais o nosso temor, que não é fácil, porque todos temos medo do desconhecido, mas levando a nossa fé e o nosso pensamento em Deus e acreditar, e assim tendo a certeza que Ele é o nosso guia e que nos vai dando sempre força nesta linda e maravilhosa caminhada que é a vida, apesar de todas as adversidades que nós vamos tendo, mas e assim vamos agradecer a Deus e a Jesus por este tão belo momento de estarmos aqui todos juntos, doando o nosso amor com estas vibrações tão vivas uns aos outros e dando a nossa força e a força de Jesus e da espiritualidade superior que se encontra junto a nós.
Obrigada, meu Deus, por este momento e obrigada por estes estudos e obrigada por tudo. Gratidão, Senhor, que assim seja, aqui e agora, para todo sempre. Obrigada. E assim seja.